Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto do nosso sermão de hoje é o texto do Santo Evangelho, São Marcos capítulo 9. Veremos do verso de número 2 até o verso de número 8. Marcos capítulo 9, do verso de número 2 ao verso de número 8. Aqueles que quiserem abrir as suas Bíblias e acompanhar a leitura. Evangelho de São Marcos diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão a Jesus. Vamos ao nosso Deus em oração? Misericordioso Deus, que as palavras da minha boca e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Amém. Meus irmãos, a estação da Epifania está chegando ao fim. A estação da Epifania está se aproximando do fim, cedendo espaço ao tempo da Quaresma. Após nós termos recordado e de certo modo experienciado as várias manifestações do reinado de Jesus, com seus feitos, com seus milagres, com as suas curas. Agora, meus irmãos, com os olhos da fé, nós podemos contemplar, nós podemos enxergar a manifestação do Cristo glorificado. O Cristo glorificado como a grande coroação desse período do calendário da igreja. O domingo da transfiguração que nós celebramos hoje, e transfiguração que significa simplesmente uma transformação, uma mudança de aparência. Esse domingo é o ápice, o cumprimento do tempo da Epifania. E quando nós podemos ver um vislumbre, é quando nós podemos ver um vislumbre da glória de Jesus Cristo e, consequentemente, da glória que nos espera na eternidade. Podemos, neste domingo, enxergar um vislumbre da glória de Cristo Jesus, mas também a glória que nos aguarda, a glória que nos espera na eternidade. A transfiguração, meus irmãos, é como uma espécie de propaganda, um trailer, mostrando não só o que Jesus se tornaria na sua ressurreição, mas também aquilo que nós e toda a criação redimida seremos quando o nosso Senhor voltar. E nós celebramos tudo isso nesse último domingo antes da Quaresma, justamente para que nós possamos nós possamos guardar essa verdade no nosso coração e entrar no deserto da Quaresma, nos encaminhar, atravessar o deserto da Quaresma com o nosso Senhor Jesus Cristo. A Quaresma, meus irmãos, como todos nós sabemos, é um período de arrependimento, é um período em que nós somos chamados à contrição, somos chamados até uma certa tristeza pelos nossos pecados, mas nós devemos carregar a certeza de que após toda a Quaresma, depois de toda a Quaresma, sempre há uma Páscoa,
Ao final de toda a quaresma, sempre há uma Páscoa, sempre há um domingo da ressurreição. Portanto, meus irmãos, a transfiguração nos lembra também disso. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, a alegria do reino, a alegria da ressurreição, a alegria de uma nova vida, como novas criaturas, sempre vem pela manhã. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, a alegria do reino, a alegria de Cristo, sempre vem pela manhã. Assim, meus irmãos, iniciando o nosso texto no verso de número 2, diz assim, versos 2 e 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Antes de mais nada, meus irmãos, é importante nós lembrarmos do contexto desse evento, o contexto da transfiguração do Senhor. Pedro, o apóstolo Pedro, recém havia confessado que Jesus era o Cristo. E como resposta, então Jesus anuncia a eles, a Pedro e aos demais discípulos, que ele precisaria sofrer, ele precisaria morrer, mas que depois da sua morte, depois do seu sofrimento e morte, ele ressuscitaria no terceiro dia. Mas o fato é que Pedro não gosta muito da ideia. Pedro não gosta muito dessa ideia do Senhor Jesus Cristo. E ele então tenta censurar o nosso Senhor, dizendo: não, o Senhor não precisa passar por tudo isso. Para quê? Para que esse desgaste? Para que esse sofrimento? O Senhor é o Messias, o Senhor é o Rei, o Senhor não precisa passar por isso. Discurso totalmente diabólico, cabe destacar. Discurso que muitas vezes chega na nossa vida também. Por vezes, nós queremos evitar o sofrimento necessário, evitar o sacrifício necessário para ganhar o reino, para ganhar algum irmão. E por vezes nós mesmos proclamamos esse discurso na nossa cabeça, no nosso coração. Não vale o desgaste, não vale o sofrimento, não vale o sacrifício. E é esse o discurso de Pedro para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que Jesus responde a ele de maneira bastante apropriada. Arreda Satanás. Arreda Satanás. Esse é o discurso de Satanás. Não empreste a sua boca a Satanás. Não haja como a serpente. Não haja como Pedro. Arreda Satanás. Mas o fato, meus irmãos, é que apesar desse pequeno desentendimento entre Pedro e o Senhor Jesus Cristo, Jesus então afirma que alguns dos discípulos não morreriam sem antes contemplar a chegada do reino de Deus com grande poder. Jesus afirma aos discípulos, eles não morreriam, alguns deles não morreriam sem antes contemplar a chegada do reino de Deus com grande poder. E o que acontece? 6 dias depois ocorre a transfiguração do nosso Senhor, essa poderosa manifestação do reino, poderosa manifestação da humanidade de Cristo diante de Pedro, diante de Tiago e diante de João. Como nós gostamos de enfatizar aqui, o Espírito Santo, meus irmãos, não desperdiça nenhum dos seus sopros. O Espírito Santo não desperdiça nenhuma das suas palavras. E portanto, meus irmãos, nada do que está registrado no texto bíblico foi escrito em vão. Foi escrito para encher linguiça, como nós gostamos de falar.
nada do que foi registrado no texto bíblico foi registrado em vão. O registro dos 6 dias nesse contexto nos remete a Êxodo, no capítulo 24, quando Moisés, Êxodo 24, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, e ele aguarda, ele espera por exatos 6 dias. Por 6 dias, Moisés aguarda, espera no Monte Sinai, em meio à nuvem de glória que cobria aquele monte, assim como vemos na transfiguração também. E Moisés aguarda esses 6 dias para receber a revelação de Deus, receber as tábuas da lei. Por 6 dias Moisés espera, da mesma forma que por 6 dias os discípulos esperaram até a manifestação do Senhor Jesus Cristo na transfiguração no monte. Agora, meus irmãos, não são mais as tábuas da lei, não são as tábuas da lei que carregam a revelação de Deus ao seu povo, mas sim é a carne do próprio Cristo. Agora, não são mais as tábuas que carregam a revelação de Deus ao seu povo, mas sim a carne do próprio Cristo. E na transfiguração dessa carne, na transfiguração, essa carne também é adornada com vestes brancas, também é adornada com vestes reluzentes, que não só apontam para a pureza e para a santidade do nosso Senhor, mas também apontam para o fato de que Jesus Cristo é a verdadeira luz do mundo. A transfiguração nos aponta sim para a santidade, para a pureza de Cristo, mas também para o fato de que Jesus Cristo é a verdadeira luz desse mundo. A gloriosa luz que fez o rosto de Moisés resplandecer é o próprio Cristo, é o próprio Filho. A gloriosa luz que fez o rosto de Moisés resplandecer em Êxodo no capítulo 34 é revelada, é perfeitamente revelada na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, cabe aqui reforçar: a transfiguração de Jesus a transfiguração de Jesus não é uma revelação da sua divindade. Não é. A transfiguração de Jesus é uma revelação da verdadeira humanidade. A transfiguração de Jesus não foi uma revelação da sua divindade, mas uma revelação da verdadeira humanidade. Deus criou os seres humanos, Deus nos criou para que nós pudéssemos refletir a sua glória. Esse é o natural, para isso nós fomos criados. Por isso a face de Moisés brilha depois de ter contemplado a glória de Deus. De fato, nós fomos criados para refletir a luz e a glória de Deus nos nossos rostos. Mas o fato é que o pecado é que tira o nosso brilho. Nós fomos criados para refletir a luz e a glória de Deus no nosso rosto, mas o fato é que o pecado é que tira o nosso brilho. O pecado é que tira o brilho de Jesus Cristo do nosso rosto. Mas de fato, Jesus Cristo transfigurado e ressuscitado pode trazer novo brilho aos nossos olhos e ao nosso rosto também. Versos 4, 5 e 6 dizem assim: apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Pedro de novo. Pedro e as suas sugestões. Pedro é criativo e bastante audacioso, né? Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Fora do script, né? Mas aqui tá bom. Um bom exemplo
do que a gente deve fazer quando estamos aterrados? Cala a boca. Fica quieto, é melhor. A melhor coisa que a gente pode fazer em diversos momentos. Estamos aterrados, não sabemos o que dizer. A melhor coisa é o silêncio. Pior é abrir a boca e todo mundo saber que nós somos tolos. É o que Provérbios vai nos dizer. Elias e Moisés, portanto, meus irmãos, aparecem em meio ao milagre da transfiguração, como representantes da antiga aliança de Deus. É a lei na pessoa de Moisés e os profetas. A lei e os profetas. A lei na pessoa de Moisés e os profetas na pessoa de Elias, confirmando o testemunho do Antigo Testamento, confirmando o seu testemunho a respeito do Messias que haveria de vir ao mundo. Ambos foram usados por Deus para trazer libertação ao seu povo, e é justamente isso que Cristo veio fazer, mas de maneira completa e definitiva. Moisés e Elias aparecem no monte como representantes da antiga aliança, como representantes da lei e dos profetas, testemunhando, confirmando que de fato tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento é sim sobre Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento acontecer ao povo de Deus, de fato Cristo viria para fazer de maneira definitiva, de maneira completa e definitiva, de maneira plena. As libertações que Elias e Moisés operaram eram sim reais, mas comparando com a obra de Cristo, eram meros vislumbres da glória de Deus, meros vislumbres daquilo que Cristo iria realizar com a sua morte e com a sua ressurreição pelos nossos pecados. Não custa relembrarmos, não custa lembrarmos tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que Cristo passou, não apenas a sua morte, não apenas a sua ressurreição, mas todo o seu ministério, até mesmo a sua transfiguração, foi para a nossa justiça, pelos nossos pecados. Como aconteceu com Pedro, a visão da glória de Jesus deve sim nos causar espanto e deve sim nos causar temor. A visão da glória de Jesus, quando nós contemplamos a glória de Jesus, isso sim deve gerar temor em nós, deve gerar temor, deve gerar arrependimento, deve gerar espanto em nós. É uma triste tentação para aqueles de nós que já têm algum tempo de relacionamento com Jesus, se acostumarem com Ele. É fácil nos acostumarmos com Jesus, é fácil tornar a nossa fé qualquer coisa. É fácil nos acostumarmos com Jesus e vivermos as nossas vidas de qualquer jeito, sem parar para refletir na sua glória, ou sem que a sua glória nos atinja a cada dia, como o presbítero falou, a cada manhã que nós acordamos. É fácil nos esquecermos da glória daquele que nos faz acordar a cada dia. A sugestão de Pedro, apesar de parecer bastante bem intencionada, é totalmente equivocada, é teologicamente equivocada. Jesus não precisa de uma tenda, Jesus não precisa de um tabernáculo, como acontecia na antiga aliança, quando a glória de Deus era manifestada, quando a glória de Deus era revelada. Totalmente equivocada a sugestão de Pedro. Jesus não precisa de uma tenda ou de um tabernáculo. Pelo contrário, usando as palavras de São João, no capítulo 1 do seu Evangelho, Jesus é o próprio Deus tabernaculando entre nós.
Jesus é o próprio Deus habitando no meio do seu povo. Portanto, ele não precisa de uma tenda, ele não precisa de um tabernáculo para manifestar a glória de Deus, porque ele, o Filho encarnado, é a própria glória de Deus sendo manifestada, sendo vivenciada no meio do povo de Deus. Jesus é o próprio Deus tabernaculando entre nós. Jesus não precisa de uma tenda, Jesus não precisa de um templo, ele é o próprio templo, e nós, unidos a ele, somos esse templo hoje também. Assim, chegamos nos nossos versos finais, 7 e 8, que nos dizem assim: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado. Como no batismo de Jesus, da nuvem vem uma voz que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão a Jesus. Semelhante, meus irmãos, a nuvem que cobria o monte Sinai, quando Moisés foi chamado por Deus para receber as tábuas da lei, agora é Jesus. Jesus envolto nas nuvens, envolto na glória, envolto no Espírito Santo. Jesus é revelado a nós como Moisés ainda maior, semelhante à nuvem que cobria o monte Sinai. Agora envolto às nuvens, Jesus é revelado como Moisés ainda maior. Se a Epifania, meus irmãos, inicia com o relato do batismo, no qual o próprio Deus revela, anuncia o seu Filho amado, confirma o seu Filho amado, afirma o seu Filho amado. Agora, no evento final dessa estação, nós vemos uma declaração semelhante, porém mais completa, porém mais contundente. Este é o meu Filho amado. Vocês já sabem quem é o Messias, mas basta saber quem é o Messias? O diabo sabe quem é o Messias. Basta saber quem é Jesus Cristo? Eu conheço a Jesus. O discurso dos nossos dias: eu também sou espiritual. A melhor resposta para isso é: também, o diabo também é um ser espiritual. Eu conheço a Jesus não é suficiente. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Ouçam o que ele fala, mas não apenas ouçam, escutem. Nas Escrituras, escutar está relacionado à obediência, a guardar. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel. Deus não quer apenas que o seu povo escute, memorize a sua palavra. Deus quer que o seu povo obedeça. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Não há escolha. O Evangelho, meus irmãos, é uma proclamação. Não é mero convite, não é mera mensagem bonitinha. O Evangelho é uma proclamação, proclamação de um reino, proclamação de um rei. A ele ouvi. Este é o meu Filho amado, descendente de Davi, o rei de Israel. A ele ouvi. Jesus é um novo e grande Messias. Um novo e grande Moisés. Ele vai ao monte, não para receber a palavra revelada de Deus, mas para se revelar como o próprio Verbo divino, a quem nós devemos ouvir. Jesus é um novo e grande Moisés. Ele vai ao monte não para receber a palavra revelada de Deus, mas para se revelar, para se manifestar como o Verbo divino, a palavra de Deus, a quem nós devemos dar ouvidos e obedecer. A declaração de Deus Pai sobre Jesus é também uma resposta a Pedro, que em meio à empolgação do momento, parece ignorar
tudo aquilo que Cristo havia ensinado sobre a necessidade dos seus sofrimentos, a necessidade da sua morte e da sua ressurreição. Como mencionado, e nós podemos ver no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, Pedro recém havia sido repreendido por Jesus, justamente por ignorar a necessidade dos sofrimentos e da morte do nosso Senhor. Marcos capítulo 8, versos 31 a 33 dizem assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, ou seja, toda a liderança religiosa daquele tempo, do momento. Era necessário que Jesus fosse rejeitado por todos eles, sofresse muitas coisas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Evitar o sofrimento necessário, evitar o sacrifício, é cogitar das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Pedro estava se esquecendo de que aquele não era o derradeiro fim. Jesus não havia sofrido tudo o que ele falou ainda. Jesus não havia morrido ainda. Jesus não havia ressuscitado ainda. Mas Pedro estava se esquecendo de que aquele não era o derradeiro fim, mas sim apenas um vislumbre. A graça de Deus alcançando aqueles discípulos, um vislumbre da sua glória, pois ainda era necessário que Cristo sofresse todas as coisas que ele mesmo anunciou. Apesar de contemplar o milagre da transfiguração, Pedro falhou em enxergar o reino em todo o seu poder e majestade, conforme prometido por Jesus Cristo, justamente por não dar ouvidos àquilo que o rei havia profetizado a respeito de si mesmo. E por isso o Senhor afirma: a ele ouvi. Pedro foi incapaz de guardar uma simples profecia do Senhor Jesus Cristo. É necessário que eu sofra, seja rejeitado, é necessário que eu morra e ressuscite em 3 dias. Qual parte que você não entendeu, Pedro? Por isso Deus fala, por isso o Senhor responde: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Deem ouvidos às palavras dele. Precisamos de sabedoria e paciência em meio aos sofrimentos e dificuldades? Sofrimentos e dificuldades legítimas? A ele ouvi. Muitas vezes, na maior parte das vezes, o nosso grande problema não é o sofrimento, não são as dificuldades. Nosso grande problema é a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de disposição em ouvir o que o Filho nos falou. A maior parte das vezes, o nosso maior problema não é o sofrimento, não são as dificuldades, mas é a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de disposição em ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo. A transfiguração, meus irmãos, portanto, é a manifestação da pessoa de Jesus Cristo como o glorioso Rei e o estabelecimento do seu reino. A questão é que o reino de Cristo é totalmente diferente de todos os reinos desse mundo. O reino de Cristo estava sendo estabelecido. A grande questão é que nós confundimos o reino de Cristo com a bagunça do Brasil, tantas outras nações, com a Rússia, Ucrânia,
seja o que for, seja qual nação for, nós confundimos o reino de Cristo com os reinos desse mundo. Buscamos sabedoria nos reinos desse mundo. E o fato é que nós vamos padecer como padecem os reinos desse mundo também, se nós seguirmos esse caminho. O reino de Cristo é completamente diferente dos reinos desse mundo. O rei que revela a sua glória no monte da transfiguração é o mesmo rei que se humilha no monte Calvário. O rei que exibe vestimenta branca e reluzente é o mesmo rei que é desnudado depois de ter as suas vestes manchadas com seu próprio sangue. O mesmo rei que recebe a palavra de afirmação do seu Pai é aquele que na cruz se declara desamparado pelo mesmo Pai. O mesmo rei que é transfigurado diante dos seus discípulos é o rei que tem o seu rosto desfigurado diante do mundo. No reino de Cristo, meus irmãos, não existe glória sem cruz, não existe vida sem morte. Cristo não carregou a sua cruz para que nós pudéssemos viver as nossas próprias vidas segundo o nosso próprio conselho. Não foi para isso que Cristo carregou a sua cruz. Cristo carregou a sua cruz para que nós pudéssemos carregar as nossas, de glória em glória. Cristo não carregou a sua cruz para que nós pudéssemos viver de qualquer forma, ouvindo aquilo que nós queremos ouvir. Cristo carregou a sua cruz para que nós pudéssemos carregar as nossas e dar ouvidos às suas palavras, buscando o seu conselho, buscando a sua glória, buscando o brilho da sua glória. E é a transfiguração, meus irmãos, que nos concede essa esperança de glória. Ela é um vislumbre, ela é um lembrete de que no final de toda a dor, no final de todo o sofrimento, existe sim uma alegria. Ao final de toda a dor, existe sim uma alegria. E que o caminho do sacrifício é o único caminho que nos leva à glória. A glória de uma vida ressuscitada. A glória de uma vida transfigurada. Em um mundo que afirma tantas transformações, tantas transfigurações, nós somos o único povo que pode afirmar com convicção, com certeza, de que podemos viver uma transformação que vai durar para sempre. A transfiguração aponta para essa verdade. A transfiguração é a nossa esperança diante dessa verdade. Cristo nos transforma de glória em glória. Cristo nos edifica como povo de glória em glória, em meio aos sofrimentos, em meio às dificuldades. Mas para que nós sejamos um povo verdadeiramente edificado, nós precisamos não apenas reconhecê-lo como filho, nós precisamos ouvi-lo em todo o tempo, a cada momento. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.